alegrai-vos e exultai. Hoje uma luz brilhou para nós, hoje nasceu nosso Rei, o Senhor. Hoje uma luz brilhou para nós, hoje nasceu nosso Rei, o Senhor. Cantai salmos ao Senhor, ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai. Um bom dia para todo mundo. Mais uma vez aqui nos encontramos para refletir sobre o Evangelho de cada dia, que alimenta o nosso coração, que revigora as nossas forças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, pelo nascimento do vosso Filho, a aurora do vosso dia eterno despontou sobre todas as nações. Concedei ao vosso povo conhecer a fulgurante glória do Redentor e por ele chegar à luz que não se extingue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje o Evangelho se encontra em Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 22a. E é um texto que nos relata Jesus que entra na sinagoga de Nazaré e faz a leitura de um trecho do livro do profeta Isaías, o capítulo 61. E Jesus retoma toda a expectativa do Antigo Testamento quando lê este trecho do livro do profeta Isaías, que fala do Messias, aquele que é escolhido por Deus, consagrado por Deus e enviado por Deus. Consagrado pelo Espírito Santo e enviado para uma missão. E esta missão é justamente o anúncio da boa notícia, como se diz aqui, para anunciar a boa nova aos pobres. Nós podemos fazer a leitura deste texto entendendo que esta boa notícia aos pobres se concretiza naquilo que as afirmações posteriores especificam. Por exemplo, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Então, libertar de todo tipo de escravidão, de todo tipo de prisão, isso é uma boa notícia. Libertação aos cegos para que recuperem a vista, isso também é a concretização da boa nova do Evangelho. Para libertar os oprimidos, Jesus tantas vezes se aproximou de pessoas que estavam carregando um peso nos vários aspectos da vida, um peso espiritual, porque, sobretudo, aqueles que eram marginalizados, porque não conheciam a lei, e, portanto, já se sentiam perdidos, o peso do próprio pecado, por isso Jesus perdoa os pecadores, o próprio peso, a opressão da doença física, mental, psicológica e assim por diante. Então, tudo isso é a realização da profecia do profeta Isaías, como Jesus retoma no Evangelho de hoje. Nós temos dito que essa última semana do Natal nos favorece a contemplação, a meditação da realização daquilo que na oitava do Natal se anunciou. O nascimento de Jesus. Qual é o significado da vinda do Filho de Deus a este mundo, assumindo a nossa condição, assumindo a nossa história? É justamente isso, é a realização da missão de Jesus, já condensada e proclamada nos textos, vamos dizer, das narrações natalinas. Então agora está tudo isso se cumprindo. E por que nós podemos dizer isso? Porque há contatos muito evidentes entre esses textos e aquilo que foi narrado do que geralmente os estudiosos chamam de evangelhos da infância, os 2 primeiros capítulos do Evangelho de São Mateus e do Evangelho de São Lucas. Mas hoje nós temos uma ligação muito explícita
quando, depois de ter lido o livro, ter enrolado o livro, Jesus diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Este hoje aparece justamente no momento em que o anjo do Senhor anuncia aos pastores, né, quando ele vai anunciar esta boa notícia, né, se diz justamente assim: nasceu para vós hoje um Salvador, que é Cristo o Senhor. E esse hoje, ele aparece muitas vezes no Evangelho de São Lucas, porque é muito importante para São Lucas essa perspectiva de que Jesus realiza, né, as promessas, as esperanças do Antigo Testamento. Então, para Lucas, a história da salvação está organizada em 3 momentos. O primeiro momento, que coincide com o Antigo Testamento, é o momento das promessas. Então, que Deus vai anunciando ao seu povo, né, pela sua palavra, proclamada sobretudo pelos profetas, mas que já inicia. Nós temos já o proto-evangelho, no capítulo 3º, versículo 15 do livro do Gênesis, que anuncia justamente a vinda do Salvador, da descendência da mulher, vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, para Lucas, o primeiro momento é o momento do anúncio, né, das promessas, que coincide com o Antigo Testamento. Depois nós temos o momento da realização hoje, né? Por isso que é importante este hoje no Evangelho de São Lucas, para dizer que aquilo que no ontem foi anunciado, agora está se cumprindo. A começar pelo nascimento de Jesus até a sua morte, porque quando Jesus está pregado na cruz, naquela conversa, naquele diálogo com o ladrão, que geralmente chamamos o bom ladrão, então Jesus vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então podemos dizer que é uma espécie de moldura, né? Desde o anúncio do nascimento de Jesus até a sua morte, o hoje vai estar presente no Evangelho como maneira de dizer esse segundo momento da história da salvação, que é a realização. Mas Lucas também tem um terceiro momento que coincide com a sua segunda obra, que é os Atos dos Apóstolos. E qual é este momento? O momento do testemunho. E aí é o momento da igreja. Então, o Antigo Testamento, o Evangelho e o testemunho da igreja. Então, hoje nós somos chamados a testemunhar que as promessas de Deus se cumpriram, se realizaram em Jesus. Por isso que Jesus diz com tanta ênfase e clareza: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Então, como nós já dissemos, a relação que existe entre esse texto da última semana do tempo do Natal com a primeira semana do tempo do Natal, que começou justamente com o anúncio de que hoje nasceu para vós o Salvador. Depois um outro elo, né, que poderíamos dizer, entre o Evangelho de hoje e as próprias narrações do Natal, é que todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíram da sua boca. Então, o que é que nós podemos lembrar, né, da cena do Natal? É que quando os pastores chegaram onde estavam, né, Maria, José e o menino, começaram a falar, né, todas as coisas que ouviram, e todos ficavam admirados com aquilo que estavam escutando. Então vejam a relação que existe muito estreita, muito próxima, entre aquela experiência do Natal do Senhor como momento de testemunhar que Deus está realizando as suas promessas, e agora o próprio Jesus, né, que deixa muito claro qual é a sua missão, né, deste anúncio, desta boa notícia, assim como os anjos anunciaram, né? E a palavra, né, o verbo é justamente esse, evangelizar. Então, eu vos evangelizo, se a gente fosse traduzir literalmente aquilo que o anjo diz, né? Vos trago uma boa notícia, então vos evangelizo. E Jesus diz que a sua missão é justamente evangelizar. E por isso, para nós que celebramos ainda o Natal do Senhor, precisamos renovar o nosso compromisso também de sermos evangelizadores.
de fazer este anúncio de que a promessa de Deus se cumpriu em Jesus e disso nós somos testemunhas. Então, desejo a todos vocês um abençoado dia, que hoje, o nosso hoje, que não é apenas o momento presente, mas o momento permanente, seja também de acolhimento da boa notícia e também anúncio da boa notícia. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.